Aqui ao meu lado eu recebo o promotor de justiça aqui da cidade de Parnaíba, que está assumindo também a função eleitoral da 4ª Zona, o doutor Rômulo Cordão. É um prazer recebê-lo aqui para conversarmos sobre esse momento tão importante, não é, e democrático que são esses atos preparatórios para as eleições municipais. Boa tarde, doutor Rômulo. Boa tarde, muito grato pelo convite, Helder. Para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez na TV Costa Norte, falando aí para todo o público que abrange a região do Delta do Parnaíba, né? E um assunto tão importante que são justamente as eleições municipais. Doutor Rômulo, para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria que o senhor nos falasse como é que o Ministério Público está preparado para atuar nessas eleições agora do ano de 2020. A principal atuação do Ministério Público em relação às eleições é no sentido preventivo, no sentido de orientar, de esclarecer todos os candidatos a seguir a norma posta, o que tem na Constituição, né, no Código Eleitoral e as resoluções do TSE. Por essa razão que nós, inclusive, já emitimos algumas recomendações, já pontuando o que é que pode ser feito, o que é que pode ser realizado em termos de propaganda, que é justamente a nossa pasta em relação à 4ª Zona Eleitoral. E, através dessa atuação preventiva, justamente trabalhar para impedir que venha a acontecer algum tipo de abuso no que diz respeito à campanha. Doutor Rômulo, o senhor divide competências também da Justiça Eleitoral, agora nesse ano das eleições municipais, com outro promotor, né? As suas competências específicas, até para que o público também passe a conhecer, não é? Porque são duas pessoas que são fundamentais como fiscais da lei nesse período agora das eleições. Isso. A 3ª Zona Eleitoral é a atribuição do Dr. Hudson, né? Ele é quem está à frente como promotor de justiça, e a 4ª Zona, essa sim, é a que nos foi colocada. A 4ª Zona ela tem atribuição para todos os movimentos em relação às eleições, todo o processo eleitoral em relação ao município de Ilha Grande e em relação ao município de Parnaíba, no que compete a toda a propaganda eleitoral, a questão de comícios, a questão também da prestação de conta de campanha dos candidatos e do partido também. Doutor Rômulo, o que a eleição ela deverá ter de diferencial das eleições anteriores, essas eleições do ano de 2020, dentro da sua experiência, dentro do seu repertório, quais as mudanças mais significativas e também impactantes que o Ministério Público espera para esse pleito? Como todos nós sabemos, nós estamos vivendo aí um momento sui generis, um momento diferente, que é essa questão da pandemia. E isso vai, evidentemente, resvalar no processo eleitoral. Então, nós éramos acostumados, como se fala muito, da festa da democracia, então, a aglomeração de pessoas, muita gente e tal, no sentido de preservar a saúde das pessoas, então, vai ser diferente esse ano. Então, não é permitido, desde as convenções, essa aglomeração, não é? Vai ter todo um cuidado nas sessões eleitorais em relação ao distanciamento. Serão utilizados equipamentos de proteção, no sentido de impedir qualquer infecção, qualquer tipo de transmissão do Covid, né? As eleições também começarão mais cedo, horário das 7 horas da manhã, e entre as 7 e as 10 horas da manhã teremos também um diferencial, que é justamente o atendimento prioritário àquelas pessoas com mais de 60 anos e que estão enquadradas no grupo de risco do Covid. Então, assim, vai ser uma eleição que o candidato ele vai ter que ter mais sensibilidade para não estar no corpo a corpo, né, em relação à procura do voto com o eleitor. Ele vai utilizar outras ferramentas que estão hoje à disposição, como a internet, os meios de comunicação, naturalmente, como toda eleição, um horário gratuito, enfim, mas a questão do contato é algo que deve ser evitado e que nós estamos trabalhando e fiscalizando nesse sentido. O senhor falou aí na questão pontual, que é a questão da internet. Até o dia 26 agora, os partidos eles poderão fazer o registro das candidaturas dos seus candidatos
E a partir do dia 27 agora, pelo que me parece, pelo calendário eleitoral, já fica permitido que esses candidatos eles façam o pedido de voto, né, também pela internet, de uma forma mais explícita. Existe uma preocupação do Ministério Público em relação a um aumento de irregularidades por conta desse território que beira muito a liberdade ainda, que é a internet? Sem sombra de dúvida, Helder. É um ponto assim, crucial em relação à fiscalização no que diz respeito à propaganda. Porque, como você bem disse, a internet ela é uma área que nós estamos ainda nos capacitando em termos de mecanismos de frear alguns tipos de abusos. E realmente, lá as pessoas publicam e, né, fazem, entre aspas, o que mais ou menos assim querem, que acham que é liberdade fazer. Só que a própria legislação eleitoral ela prevê que qualquer tipo de abuso, vamos dizer, utilizando a internet no sentido de atacar a honra de um candidato, né, no sentido de provocar e espalhar, disseminar a questão das fake news, tudo isso tem previsão na própria resolução, no Código Eleitoral, inclusive com multa e até pena privativa de liberdade em alguns casos. Então, nós também já nos preparamos para essa nova realidade. Há a previsão de imediatamente aquela pessoa que colocou aquele conteúdo na internet, ou pelo menos que se tem a ideia que foi aquele partido, aquele candidato que colocou, de ser notificado imediatamente para que o próprio provedor de internet, tem essa previsão legal, retire o conteúdo, né, seja suspensa aquela publicação e ele responda pela propaganda irregular ou até por uma conduta vedada, o que pode até ensejar não só a aplicação de multa, mas até a cassação do próprio registro de candidatura ou até a cassação do próprio diploma. Então é algo muito grave que os candidatos têm que ter muito cuidado, porque tem toda essa possibilidade de gerar essas sanções, como acabei de falar. Conexo bem com esse tema da internet, e é um tema bastante recorrente e atual, e todo mundo há de convir que, principalmente desde as eleições de 2018, se comentou muito e começou-se também a debater, não é, as fake news aqui no Brasil. Como que os senhores pretendem trabalhar o combate a essas informações falsas? Inclusive, está na própria lei a previsão do que eles chamam de desinformação, né? Que é aquela ação deliberada no sentido de desinformar, de plantar uma informação inverídica que venha a atacar a honra de um candidato, venha mascarar algum fato, venha trazer uma mentira. Então, como eu vim dizendo, nosso trabalho é no sentido de acompanhar para e passo tudo que vem acontecendo e tomar aquela decisão no sentido de frear, de paralisar esse tipo de ilegalidade imediatamente. Por quê? Porque, como você bem falou, a internet ela tem assim uma capacidade, uma capilarização de informação gigantesca. Qualquer pessoa do mundo inteiro pode ter acesso àquela informação. Então, quanto mais tempo aquela informação, aquela fake esteja ali naquela página, maior vai ser a probabilidade de trazer um prejuízo a um candidato, a colocação, ou seja, a própria eleição. Então, a nossa atuação no Ministério Público Eleitoral, e acredito também que a Justiça Eleitoral, é no sentido de agir com muita rapidez em relação a esse tipo de abuso. Agir com muita rapidez para que a gente tenha eficiência no cumprimento da lei. Doutor Rômulo, o Ministério Público ele vai receber reclamações desses atos irregulares de candidatos? Como é que o cidadão comum, como é que nós podemos auxiliar o Ministério Público para que se tenha um pleito com bastante lisura, com bastante transparência, um pleito calmo? Quando o partido faz o registro do DRAP, né, que é o demonstrativo de regularidade das entidades partidárias, ou quando o candidato faz o requerimento do registro de candidatura, lá fica o e-mail, é registrado daquele candidato, né, do partido, assim como o e-mail da zona eleitoral do Ministério Público. Então, nessa situação
de pandemia e devido à modernidade também posso falar. Então, a comunicação virtual ela é bastante interessante para esse tipo de comunicação de algum tipo de abuso. No entanto, fora isso, a pessoa também pode eventualmente ligar para o cartório eleitoral ou ir até o cartório eleitoral, evidentemente respeitando todas as questões sanitárias, mas o fluxo mediante o próprio sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral, né, o Candex, enfim, ele vai permitir que essa notícia chegue em tempo célere, né, em um lapso muito rápido, e que a gente possa ter conhecimento e aí tomar providências. Em relação a isso, eu acredito que até será muito mais célere do que em relação às outras eleições, que aí a pessoa tinha que ir e produzir aquele documento e se dirigir até a autoridade. Acredito que nesse ponto a gente vai vivenciar algo muito mais positivo. O senhor acredita na criação de alguns canais de facilitação dessa comunicação também do cidadão com a justiça? Sim, sim. Eu não descarto, por exemplo, a possibilidade de criarmos um canal via WhatsApp que as pessoas possam tanto informar como também eventualmente fotografar uma propaganda, por exemplo, irregular, num local público que não pode ser realizada aquela propaganda, ou num local de bem comum, e informe, e a partir daquela informação e com aquela fotografia, a gente já pode diligenciar no sentido de averiguar aquilo ali e tomar as providências cabíveis. É uma boa sugestão, inclusive, que você nos forneceu. Essa campanha na internet, e até um fato interessante da gente discutir, muito se tem comentado, e há também muita desinformação, às vezes por falta de assessoria mesmo, a alguns candidatos. As pessoas elas estão pensando que vão poder fazer um impulsionamento das suas candidaturas de qualquer forma. Mas não, há um regramento específico, não é, para que o impulsionamento dessas campanhas na internet elas sejam realizadas, não é? Sim, sim. Há um regramento específico que prevê tanto a propaganda na internet, como ela deve se dar, não é? E inclusive a responsabilidade dos provedores no sentido de identificar e de informar a Justiça Eleitoral caso seja requisitada acerca daquela página, daquele blog, enfim. E no que diz respeito ao impulsionamento, há determinadas peculiaridades que devem ser obedecidas nesse sentido. A regra geral é que a propaganda na internet ela é gratuita, deve haver lá a menção à coligação ou ao partido, ou seja, todas as informações necessárias para que eventualmente se possa identificar quem foi que colocou aquela propaganda ali naquele local. A partir do dia 9, também agora de outubro, começa a propaganda eleitoral gratuita tanto no rádio quanto na televisão. O senhor acredita no poder também desses dois instrumentos de comunicação para que eles também transpareçam e seja a plataforma mais clara para que a população ela entenda qual é a real intenção de cada um desses candidatos que vai estar aí pleiteando um cargo? Sim, sim, claro. Em que pese existir outros veículos de comunicação, né, mais odiernos, mas eu acredito que o rádio e a TV tem seu espaço ali guardado, né? As pessoas, pesquisas demonstram isso, escutam ainda muito rádio quando estão dentro do carro, né? E a televisão é importantíssima por conta dos debates também, do próprio programa eleitoral gratuito, mas os debates que são feitos na TV, que as pessoas param ali para assistir a proposta e os embates entre os candidatos. Então, eu acredito que cada veículo desse tem seu espaço definido, né, e tem sua importância em relação à informação aos eleitores. Doutor Rômulo, eu gostaria, portanto, aqui já finalizando a nossa entrevista, que o senhor fizesse as orientações mais essenciais, tanto aos eleitores quanto aos candidatos que estão nos acompanhando agora aqui pela TV Costa Norte, de toda a nossa região. Eu sei que a sua competência é a cidade de Ilha Grande e Parnaíba, mas o senhor passasse essas recomendações essenciais para que a gente possa ter um pleito bastante tranquilo aqui na nossa região. Bom, nós chegamos um momento em que os pulmões da democracia serão novamente oxigenados, né? Pensava-se até em não haver eleições esse ano, mas, na minha concepção, ainda bem que, mesmo fugindo um pouco do calendário comum,
nós teremos eleições. Então é um momento das pessoas novamente refletirem, ver quem são os melhores candidatos, as pessoas que têm os melhores projetos, né? E aí votar com bastante responsabilidade. O voto é um instrumento muito importante numa democracia que a gente não pode, de forma nenhuma, mensurar ele materialmente, como se fosse um objeto, um bem qualquer. O voto, ele traz consequências. Então, a mensagem que eu deixo é que o eleitor reflita muito bem na escolha dos seus candidatos, porque depois das eleições, por 4 anos, são eles que irão nos representar. Obrigado, portanto, pela sua participação. Desejo um bom trabalho. Tem muito trabalho aí pela frente nos próximos 2 meses, né? E outros mais também. Portanto, a gente deseja um bom trabalho para o senhor aí nessa jornada. Eu que agradeço, Helder, o convite e dizer que o Ministério Público Eleitoral está à disposição da imprensa para esclarecimentos, assim como de toda a população de Parnaíba e região.